Olá, alunos e alunas, espero que todos vocês estejam bem. Vamos iniciando mais uma videoaula sobre o nosso assunto de urbanização brasileira, espaço urbano brasileiro. Durante as aulas aí passadas, nós vimos numa crescente de estudar a estrutura da população brasileira, né? Os ciclos migratórios brasileiros, a composição demográfica, a composição étnica brasileira, fatores demográficos. E esse será um conteúdo importantíssimo para que a gente possa estudar aí o nosso assunto para fazer as atividades online, para fazer os exercícios de verificação de aprendizagem, né, o simulado. Vai ser aquele conteúdo, né, de densidade demográfica que nós vimos estudando aí. Antes da gente começar, coloque aí nos comentários, tá, pessoal? Qual desses livros vocês têm? Brasil Controverso ou Sem Fronteiras? Qual desses dois são o livro de vocês, da coleção de vocês? Esses são os livros da nossa coleção de paradidáticos e eu vou começar a utilizar. Sendo que eu acredito que seja esse que vocês tenham. Me digam aí nos comentários do vídeo qual, dá uma passadinha lá nos seus paradidáticos e confira qual desses aqui vocês têm, tá certo? Por favor, confiram. Você deve estar se perguntando, professor, hoje não vai ter atividade? Hoje vai ter atividade. Após esse vídeo, sai a publicação aí da atividade do Google Class, tá certo? Confere lá no Google Class qual será a atividade de hoje. Mas no final desse vídeo, fica até o final desse vídeo que eu já mostro qual vai ser a atividade de hoje, tá certo? Outro recadinho, danielasantana.gel@gmail.com é o meu e-mail para você. Assim que terminar essa aula, você vai ter tempo para fazer atividade, faça sua atividade e você envie para o meu e-mail. Pessoal, a nossa aula de hoje, ela está sendo gravada porque a aula de explicação de conteúdos eu consigo colocar imagens do livro, eu consigo ter um acesso maior com vocês, tá certo? Semana que vem a gente faz uma live, a gente vai corrigir as atividades que nós já fizemos, mas hoje nós vamos estudar o espaço brasileiro. E para isso, eu preciso que o vídeo não trave, eu preciso que o áudio fique bom, eu preciso que vocês tenham atenção na aula de hoje. Então, por favor, hoje não vai ser gravado, mas tem videoaula e semana que vem a gente faz a live, tá certo? Peguem o livro de vocês, tá certo? Capítulo 8, Espaço Urbano Brasileiro. E o que é um espaço urbano, né, gente? Nós temos dois tipos de espaço que nós vamos encerrar aí o segundo bimestre, que é o espaço rural e o espaço urbano. O espaço rural é o espaço do campo, na qual se concentram, em maioria, as atividades do setor primário. Você lembra o que corresponde à atividade do setor primário? A agricultura, pecuária, mineração, são as atividades do extrativismo. Então, no campo, nós vamos ter essa concentração. O espaço urbano é o espaço em que nós temos as cidades. Então, geralmente as pessoas usam município, o termo cidade. Município engloba o espaço rural e o espaço urbano, engloba o campo e a cidade. Porém, cidade, a palavra cidade significa espaço urbano. Se refere ao espaço urbano, que é esse espaço no qual temos o setor terciário e secundário, que vai ser o setor de indústria, de comércio e serviço, né? Secundário, indústria, terciário, comércio e serviço. Então, vai ser onde temos os grandes centros urbanos, os grandes centros de metrópole, onde tem o maior número de serviços, as cidades construídas, né? Aí cheias de concreto, de prédios, de casas, de bairros, de rua, né? Com essa característica, tá certo? O espaço urbano. O campo vai ser aquela parte dos sítios, das fazendas, né? Dos lugares onde nós desenvolvemos a agricultura e a pecuária. É interessante observar aqui uma particularidade do espaço urbano brasileiro. No livro de vocês tem um gráfico que a partir de 1960 a população brasileira ela tem uma dinâmica diferente. Por quê? Olha aí, pegando o assunto população. Antes de 1960, a maioria da população brasileira vivia no espaço rural, né, no campo. A partir da década de 60, o IBGE constatou que a população está vivendo mais nas cidades. Hoje, a maioria da população vive mais nas cidades do que no campo.
Por quê? O que fator aconteceu para que tivesse essa migração aí que vocês estudaram ainda nesse bimestre que se chama de êxodo rural? O que aconteceu para ter esse êxodo rural, essa saída das pessoas do campo para a cidade? Tudo isso nós vamos estudar na aula de hoje. 198 está explicando o que é o espaço urbano brasileiro. Como eu disse para vocês, esse espaço onde tem a concentração aí dos setores secundários e terciários, que tem a maior concentração aí populacional brasileira e a maior quantidade de ruas, de prédios, de casas, de concreto, de construções urbanas. Na página 199, vai dizendo aí as causas para a população brasileira hoje viver mais no espaço urbano do que no espaço rural. E nós temos aí duas causas bem importantes: o processo de industrialização e o êxodo rural. O processo de industrialização é porque no século passado, século XX, né, nós tivemos aí a chegada das indústrias no Brasil. Chegada essa que foi tardia, né? Porque em outros países, enquanto a gente se industrializou no século XX, países desde o século XVIII, século XIX já estavam se industrializando. Outros países aí do mundo, principalmente os europeus. Aqui no Brasil, a gente só se industrializou no século XX. O que é industrializar? Construir fábricas, né? Construir indústrias. E isso fez com que, tendo aí novas fábricas, indústrias, um novo mercado de trabalho se abriu. E as pessoas, elas já não conseguiam mais se manter no campo. Quando eu comentei a aula sobre êxodo rural, eu falei para vocês que é caro se manter no campo, né? Os setores de atividade do campo são bem altos, os custos, né, para irrigação, então você precisa ter investimento. Então, os pequenos produtores rurais, muitos deles saíram e foram para as cidades aí para procurar oportunidade de emprego nas indústrias, principalmente. Então, isso foi um fator que fez com que a população saísse do campo e fosse para a cidade. E hoje no Brasil, a maioria da população brasileira vive no espaço urbano. Então, industrialização e êxodo rural são dois que estão lado a lado aí para justificar por que a população brasileira vive hoje, em sua maior parte, nas cidades e não no campo. O êxodo rural é justamente essa saída do campo para a cidade que eu já comentei aí nas aulas de ciclos migratórios, no qual esse fator, tanto que existia no campo, né, da falta de investimento do campo e a oportunidade de emprego nas cidades, favoreceu essa saída dessas pessoas. Principalmente, né, lembrando aí dos nordestinos. Aqui o agravante da agricultura e da pecuária é os ciclos de seca. Então isso também favoreceu o êxodo rural, ok? Vamos aí. Ainda na página 199 está dizendo urbanização no Brasil e tem um gráfico mostrando o que eu disse a vocês, que hoje 84% da população brasileira vive nas cidades, tá certo? O que é um fator aí bem considerável. Virando aí a página para a página 200, nós temos a relação campo-cidade. E essa relação campo-cidade é como eu disse para vocês, nós precisamos do campo demais, nós precisamos de muito investimento do campo e devemos muito valorizar o campo. Por quê? Porque é de lá onde vem nossa carne, nossas comidas, nossos produtos do setor primário. Então o extrativismo, né, é uma atividade principal que ocorre no campo. Então a parte rural do Brasil ela é importante para isso. A parte urbana vai ser, né, a relação campo-cidade, vai ser o setor secundário e terciário, onde vamos ter as indústrias, né, que são as fábricas, e o comércio e o serviço, que é importantíssimo para a manutenção da nossa vida. Agora, na pandemia, a gente está sabendo aí, né, quando fechou o comércio e diminuiu aí o número de serviços, como a população ficou prejudicada. Então, essa relação é a cidade e campo no Brasil. Página 200 está dizendo histórico da urbanização no Brasil. Como é que a população brasileira começa a passar a viver do campo e vai para a cidade? Então, o nosso histórico de urbanização é que quando nós tivemos a Segunda Guerra Mundial, o Brasil ele não era industrializado e o Brasil comprava muitos produtos de outros países. E aí, quando esses países estavam em guerra, eles não estavam produzindo. Então, muitas fábricas, muitas indústrias foram fechadas. E o Brasil se viu, né, obrigado a ter que comprar e fabricar os seus próprios produtos. Então, foi quando a gente começou aí o processo de industrialização no Brasil. Foi um processo tardio. Por que foi considerado tardio? Porque, como eu disse a vocês, no século XIX, até no século XVIII, países da Europa já estavam se industrializando. E nós ficamos aqui investindo apenas no campo, o que é bom, mas não só no campo. E acabamos deixando de lado os investimentos no setor secundário.
e comprávamos tudo que você imaginar que é produzido pela indústria, não tinha fábrica no Brasil, tinha que comprar de fora, o que encarecia a mercadoria quando chegava aqui no Brasil e também não tinha tanta oportunidade de emprego. Após, né, esse período de guerra mundial aí, o Brasil se viu obrigado a produzir suas próprias fábricas, abrir as primeiras fábricas no Brasil foram fábricas de indústria têxtil, de roupas. Depois a gente tem a inauguração de indústrias petroquímicas, né, como a própria Petrobras, a mais famosa de todas, de produtos químicos e de indústrias siderúrgicas, né, que são indústrias de base aí que produzem aço, ferro, toda essa parafernália aí que é importantíssima aí para outros setores da economia. Então, ó, histórico da urbanização no Brasil diz o seguinte nessa página, 200. Nossa urbanização aconteceu tardiamente a partir da década de 50, em virtude do atraso histórico da nossa industrialização. Foi apenas a partir desse momento em que o Brasil começou a deixar de ser um país predominantemente agrário e rural, passando a se tornar amplitudemente industrial, que o urbano passou a se comandar na nossa especialidade. Com a industrialização das principais cidades da região sudeste, entre as décadas de 50 e 60, a população urbana começou a crescer progressivamente. Cidades como São Paulo e Rio de Janeiro tornaram-se centros de atração para concorrentes do êxodo rural, que saíram de outros estados, principalmente nordestino, em busca de emprego na indústria e qualidade de vida nas cidades. Por volta da primeira metade da década de 1970, a população urbana passou a contar com 56% do contingente do país. O campo brasileiro já não dominava mais o espaço geográfico nacional. A partir da industrialização, as cidades passavam a se monopolizar os interesses econômicos. Monopolizar e concentrar poder, tá certo? Então, como eu comentei para vocês, na leitura desse livro, você consegue ver essa questão que o espaço urbano brasileiro ele vai vir de acordo com a industrialização do Brasil. Industrialização essa que foi tardia, foi aí lá por meados de 1950, ou seja, já no meio do século XX. Então, nós não temos nem 100 anos de indústria no Brasil, para vocês terem ideia como foi tardia. E foi uma industrialização forçada, não foi porque os políticos queriam, foi porque eles se viram, né, tendo que fazer essa industrialização pelo fato dos países estarem em guerra e não venderem mais produtos do setor secundário e terciário para o Brasil, forçando a se industrializar, ok? Outra questão também é que nós vimos aqui que isso fez com que, a partir disso aí, a maioria da população saísse da cidade, do campo e fosse morar nas cidades para estar próximo, para trabalhar nesses grandes centros. Porque hoje São Paulo, Rio de Janeiro são grandes centros urbanos, tem tanta população lá, né? Nós estudamos no assunto anterior. Por isso, porque foram os primeiros que se industrializaram. Quando eles foram lançar as primeiras fábricas no Brasil, vocês acham que eles iam escolher aonde? Amazonas, o interior, lá cheio de árvores, cheio de floresta, o Nordeste, uma região com pouca quantidade de água, ou o Sudeste, que tinha mais população para trabalhar e já tinha ali a capital federal, que até então era o Rio de Janeiro. Eles escolheram o Sudeste. Então, o primeiro centro do Brasil que se industrializa vai ser o Sudeste, tá certo? Por conta que o Sudeste já tinha a capital federal e por conta dos recursos que o Sudeste disponibilizava. Aqui no Nordeste, a gente tem a questão da falta de abastecimento, e isso prejudica algumas empresas não quererem virem para cá. A Amazônia, o que prejudica é a falta de acesso, né? As estradas, tudo tem que chegar, tem lugares que é só a barco, né, que prejudica. Quando eu comentei com vocês sobre a construção da estrada Madeira-Mamoré, a gente viu essa questão. O Centro-Oeste era pouco povoado, nem tinha capital ainda, nem em Brasília nem existia, era mais do setor agrário. E então o Sudeste foi a região do Brasil, né, e também o Sul, que foram as mais propícias para se industrializarem primeiro. Por isso que nós temos o grande centro urbano hoje do Brasil, é São Paulo, né, que tem aí um grande parque industrial do Brasil. Seguindo aí, página 201, tem a imagem aí da densidade demográfica brasileira. E como vocês podem ver, parece com o mapa de população brasileira, no qual a parte litorânea brasileira, a parte leste, né, entre Nordeste, Sudeste e Sul, a parte leste do Brasil, vai ser a parte que vai conter aí a maior quantidade de população urbana no Brasil, os maiores centros urbanos do Brasil. Isso não quer dizer que começou em São Paulo e Rio, que o resto do Brasil não se industrializou. Hoje nós temos diversos centros urbanos, né,
Fortaleza, Recife, Salvador, aqui no Nordeste e em outras cidades também. Manaus é um grande centro urbano, um grande parque urbano e industrial do Brasil, tá bom? Mas começou em São Paulo, Rio de Janeiro. Passando aí para 201, nós temos aí, né, para finalizar a nossa aula de hoje, tá certo? A rede urbana, a hierarquia urbana. Então, para não ficar muita informação para vocês, a gente vai começar devagarzinho, comentando nessas aulas aí, a hierarquia urbana. Pessoal, é o seguinte, as cidades, elas têm tamanhos, de cidades menores, cidades maiores, e cada tamanho da cidade nós temos os nomes, tá certo? Que é a metrópole. A metrópole é uma cidade em que outras cidades dependem dela, tá certo? Então, por exemplo, Campina Grande. Tem outras cidades que dependem dela? Sim, por exemplo. Descobri que estou com Covid-19, né? Pegando aí o assunto atual aí. Se eu for de Pocinhos, por exemplo, de Lagoa Seca, de Esperança, e eu estou doente, onde eu vou procurar atendimento hospitalar? Sim, acertou, você que disse que a pessoa vai para Campina Grande. Por quê? Porque Campina Grande tem hospitais. Então, Campina Grande é um centro urbano, uma metrópole, que tem outras cidades que dependem dela para vários serviços. Outro exemplo, quero fazer serviços bancários. Vou para Campina Grande, alguns não têm banco. Quero fazer universidade. Quero me matricular numa faculdade. Vou para Campina Grande porque não tem faculdade na minha cidade. Entendeu? Quero comprar uma coisa que não tem no comércio da minha cidade. Vou para Campina Grande. Então, Campina Grande é um centro comercial. E outras cidades dependem dela. Assim como tem coisas que você não consegue resolver em Campina Grande. Aí você vai para onde? Para João Pessoa, vai para Recife. São cidades maiores do que Campina Grande, entendeu? Aí não consegue resolver em Recife, aí você vai para São Paulo, que é uma cidade maior do que o Recife. Então, pessoal, nós temos tamanhos de cidade. Hierarquia urbana se refere a isso, tá certo? Aos tamanhos da cidade. Uma cidade que tem outras cidades que dependem dela se chama de metrópole. Mas nós temos os níveis de metrópole. Campina Grande é metrópole? É. São Paulo é metrópole? É, mas elas não estão na mesma proporção, são em tamanhos diferentes. Então, nós temos a metrópole, o primeiro nível, metrópole global. O que é uma metrópole global? É uma cidade que ela tem influência a nível internacional, ela tem influência no mundo inteiro. Uma cidade que tem influência no mundo inteiro, a Grande São Paulo. São Paulo é a maior cidade da América Latina, né? Pegando de México até a Argentina, a maior cidade é São Paulo. Outro exemplo, Nova York, né? Tóquio e por aí vai. Sydney, na Austrália, Londres, na Inglaterra, Paris, na França. São cidades globais, são cidades que exercem influência a nível internacional. São cidades de referência. Nem sempre a metrópole precisa ser uma capital, tá certo? A maioria das vezes sim, mas, por exemplo, São Paulo tem muito mais influência do que a capital brasileira, que é Brasília, pra você ter noção, tá bom? Então, São Paulo vai ser uma cidade aí, uma metrópole global. Depois de metrópole global, nós temos a metrópole nacional, que é uma cidade que tem influência a nível nacional. Então, exemplos de estar Recife tem influência a nível nacional, Fortaleza tem influência a nível nacional, a própria São Paulo, o Rio de Janeiro, Brasília, que é a nossa capital, tem influência a nível nacional, Manaus tem influência a nível nacional. Então, são cidades que vão ter, Salvador, né, a nível nacional, vão ser importantes para o seu país, tá certo? Então, são importantes para o Brasil todo. Se aquela cidade sumisse do mapa, ela ia fazer falta, entendeu? Para a economia do país. Então, primeiro item, metrópole global, cidade que influencia a nível internacional. Segundo item, metrópole nacional, a cidade que influencia no seu país. Terceiro item, metrópole regional, que vocês já devem estar sabendo que é uma metrópole que influencia a sua região. Então, nós temos aí, quais são as regiões do Brasil? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Então, uma metrópole regional, ela tem que ser importante para a sua região. As metrópoles regionais do Nordeste são as cidades que são importantes para a região Nordeste. Metrópoles regionais do Norte
São metrópoles que são importantes, são cidades que são importantes para a região norte. E assim sucessivamente, tá certo? Aqui no Nordeste, as capitais, né? E algumas cidades interioranas. Campina Grande, Caruaru, são cidades, né? Outros também, Petrolina, no Juazeiro, que tem um grande parque industrial, agrário. Cidades como Paulo Afonso, na Bahia, que também tem produção de energia, né? Hidrelétrica. Então, assim, são cidades que vão ter influência para sua região. Então, Campina Grande ela vai ser um grande produtor de calçados, então vai ter influência para a região Nordeste. Caruaru, Santa Cruz, Turitama é um polo de confecção têxtil, né, de roupa. Então, vai ser importante para abastecimento do comércio do Nordeste inteiro. E assim sucessivamente, né? As capitais, Recife, Fortaleza, Salvador, vão ser importantes também e por aí vai. Então, são regiões. Metrópoles regionais são cidades que são importantes para as suas regiões. E nós temos aí as metrópoles locais, que são importantes para os seus estados e para o local onde elas estão ali, a região vizinha, e os centros que são ainda menores do que as metrópoles locais, né? Nós temos aí até um mapa aqui, ó, de cidades que tem aí o nível de influência das cidades, e vocês podem ver que Campina Grande está no mapa, porque é uma metrópole e que vai ter influência. Claro que não a nível internacional, mas vai ter influência aí para o seu país. Campina Grande está com um pontinho aqui, ó, de centro regional, ou seja, vai ser uma cidade que vai ser importante aí para a região Nordeste, tá bom? Então, resumindo a nossa aula de hoje, na aula de hoje nós vimos que nós temos aí o espaço urbano brasileiro, que é constituído aí pelo setor secundário, setor terciário, no qual é formado pelas cidades, né? Os municípios engloba espaço rural e espaço urbano. Cidade engloba apenas espaço urbano, tá bom? As cidades, elas tiveram um auge a partir da década de 60, quando a maioria da população brasileira deixou de morar no campo e foi morar na cidade. Porque a maioria da população brasileira deixou de morar no campo e foi morar na cidade pelo fato do êxodo rural, que as pessoas não conseguiam se manter no campo e acabavam migrando para os grandes centros urbanos, porque começou o processo de industrialização no Brasil. Então tinha oferta de emprego e essa população vai até a cidade em busca, né, dessas vagas de emprego. Alguns conseguem, outros não. Porém, com isso nós temos um inchaço das cidades. Nós temos aí muita população vivendo nas cidades que vão gerar vários problemas urbanos, que mais para frente vamos comentar, e que vamos ter essa característica, que hoje a maioria da população brasileira vive nas cidades devido ao processo de industrialização. Falando em processo de industrialização, nossa industrialização começou bem tardia, aí, a partir da década de 1950, devido aí à Segunda Guerra Mundial, os países deixaram de importar e exportar para o Brasil se viu obrigado a iniciar seu processo de industrialização, que foi tardio, mas que atraiu aí uma grande população para sair do campo e morar nas cidades. Hoje, nós temos uma hierarquia urbana constituída de metrópoles, e que essas metrópoles podem ser nacionais, internacionais, locais, regionais, subregionais, tem vários termos. As metrópoles que têm influência internacional, elas são metrópoles que têm influência para o mundo todo. As metrópoles nacionais são cidades que têm influência para o seu país, ou seja, outras cidades dependem daquela cidade. As regionais são cidades que têm influência dentro da sua região e as subregionais dentro dos seus estados e municípios. Outra coisa que, para finalizar nossa aula, é que quando nós temos aí dois grandes centros urbanos, duas metrópoles, que têm uma influência na outra, nós temos aí a maior de todas, que é a megalópole. Nós temos megalópole no Brasil? Sim, São Paulo e Rio. São Paulo e Rio exercem uma influência, as duas juntas, e essa influência torna-se aí uma megalópole. Então, quando duas cidades, metrópoles grandes, se interligam, elas formam aí uma megalópole, tá certo? Duas ou mais cidades. Então, foi isso na aula de hoje, tá certo, pessoal? Como eu disse para vocês, deixa aí no comentário me dizendo qual é o livro paradidático que vocês têm, se é esse Sem Fronteiras ou se é esse Brasil Controverso. Eu acho que é esse aqui que vocês têm, mas me confirmem, por favor, tá certo? Muito bom estar aqui na aula com vocês. A atividade de hoje não vai ser desse assunto ainda, tá certo?
Vocês depois vão fazer. Na semana que vem a gente faz desse assunto que a gente começou. E 190 a 196 vocês têm aí de atividade para responder. E nessa aula de hoje nós vimos aí o espaço urbano. Como a gente não viu tudo, foi só uma parte, a aula que vem eu passo atividades sobre isso. Tá certo, pessoal, essa foi a nossa aula. Obrigada por ter estado aqui comigo assistindo essa videoaula, tá bom? Semana que vem a gente faz live, a gente comenta o que a gente vem estudando aí. Deixem suas dúvidas, tirem suas dúvidas comigo, façam os exercícios, isso é imprescindível para a nota de vocês. Não deixem de me enviar as atividades, é importantíssimo que você me envie para poder anotar a nota de vocês, tá bom? E outro recadinho, faz essa atividade, se você não fez a atividade da folhinha, vá fazer a atividade da folhinha, tá bom? Nós estamos precisando de vocês fazerem a atividade da folhinha. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau!